Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é a nossa penúltima aula do nosso curso de App Inventor, é a nossa aula número 19. Bom, nesta aula nós vamos usar um recurso que nós já usamos anteriormente, que é o uso de banco de dados, só que o banco de dados que nós vamos utilizar, ele não vai ficar gravado localmente no seu celular. O banco de dados que nós vamos utilizar, ele vai ficar numa nuvem. Ou seja, então a ideia é que você possa compartilhar dados, tá, do seu celular com o celular de uma outra pessoa que tem esse aplicativo instalado. Com isso, nós vamos fazer um aplicativo simples, mas o principal é o conceito, a ideia que nós vamos estar utilizando. Então, quando vocês precisarem de desenvolver um aplicativo que você vai compartilhar informações com outras pessoas, então você pode estar utilizando esse tipo de componente que nós vamos estar usando nessa aula de hoje. O aplicativo que nós vamos fazer é um aplicativo bastante simples, é um aplicativo de troca de mensagem, como se fosse um chat, tá? Um chat bastante simples, em que você vai colocando as mensagens e as mensagens vão aparecendo numa lista dentro do seu celular, tá? Então essa é a ideia do aplicativo que nós vamos estar desenvolvendo hoje. Então vamos entrar no App Inventor, no App Inventor. Então está aqui a tela dele, nós já fizemos o login, nós estamos aqui na lista de projetos. Agora nós vamos criar um novo projeto, então vamos clicar aqui no botão iniciar novo projeto. O nome do nosso aplicativo será IFSP 13, tá? Então aplicativo número 13. Vamos dar OK. Pronto. Está aí a telinha do nosso aplicativo. Vamos alterar a propriedade título aqui dessa janela. Vamos lá embaixo. Aqui, título. No lugar de screen 1, nós vamos colocar IFSP 13 chat. Ok? Então, esse é o nome do nosso... É o nome que vai aparecer aqui em cima da nossa tela. O que nós vamos ter? Nós vamos colocar um componente que vai ser uma legenda. É uma mensagem, o que a pessoa deve estar fazendo. Além dessa legenda, nós vamos colocar uma caixa de texto e um botão. Essa caixa de texto vai servir tanto para colocar o nome do usuário, quanto para colocar a mensagem que a pessoa deseja enviar. Então, esse texto vai estar explicando o que a pessoa deve fazer. Tá? Então, inicialmente, vamos escrever aqui na propriedade texto, nós vamos escrever o seguinte: digite o nome do usuário e tecle Enter. Certo? Então, esse é o texto. Digite o nome do usuário. Digitei errado aqui, deixa eu consertar. Faltou U. Do usuário e tecle Enter. O tamanho, vamos colocar um pouquinho maior. Vamos colocar tamanho 16. Vamos aumentar aqui a largura para preencher principal. E vamos colocar centralizado alinhamento do texto centro. Pronto. Então, digite o nome do usuário e tecle Enter. Embaixo, nós queremos colocar uma caixa de texto e um botão. Quero colocar um ao lado do outro. Então, para isso, nós vamos escolher aquele componente de organização. Então, vamos ir aqui no grupo organização, escolher aqui organização horizontal. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos aumentar a propriedade largura, né? Então, vai ser a preencher principal. E aqui dentro nós vamos colocar, aqui no grupo interface de usuário, vamos colocar a caixa de texto e vamos colocar um botão na frente dessa caixa de texto, correto? Bom, aqui nessa caixa de texto, nós vamos deixar o seguinte, vamos colocar o texto vai ficar 14 mesmo, para que ele possa estar escrevendo um texto um pouco mais longo, para que ele não ocupe tanto espaço. Que mais? A largura nós vamos colocar um percentual. Então, o percentual de largura aqui nós vamos colocar 75%. Se ficar muito grande, vocês podem diminuir, se ficar pequeno, vocês podem aumentar. Tá? Então, vou deixar aqui 75%. E que mais aqui? Tá, o texto. O texto vamos colocar... O texto deixa vazio. A dica, melhor dizendo. Então, vamos aqui na dica. Vamos colocar digite nome do usuário. Então, na dica, digite o nome do usuário. Ok. Tá. Esse componente caixa de texto 1, vamos renomear aqui. Bom, inicialmente ele vai digitar o nome do usuário, mas depois ele vai colocar mensagem. Então, vamos renomear aqui. Então, vamos colocar caixa de texto, usuário, mensagem. Tá? Então, vamos colocar as duas palavras com o seu significado. Uma hora vai estar enviando, vai ser o nome do usuário, outra hora vai ser o nome da mensagem. E
Ok, aqui está ok. Do lado, nós vamos utilizar, então, esse botão, né? Esse botão aqui, vamos alterar o texto dele para enviar. Então, o texto aqui vai ser enviar e a largura desse botão será preencher principal. Por que preencher principal? Nós colocamos a caixa de texto, nós colocamos 75%. Então, o botão ele vai ocupar o restante da largura. Tá? Então, se no seu celular, se tiver uma tela bem grande, o botão enviar vai ficar maior. Tá? Porque o 75% vai ser uma parte menor da tela. Né? Na verdade, vai ser o 75%, só que esses 25% correspondem a uma parte maior. Então, o botão vai ficar maior. Se for esse o seu caso, então se você quiser aumentar essa caixa de texto para 80%, 85%, não tem problema. Você pode estar fazendo isso mais tarde, tá bom? Bom, até aqui tudo bem. E aqui embaixo desse local para enviar mensagem, nós vamos colocar a lista das mensagens. Então, para isso, nós vamos usar um outro componente que nós já usamos, que é o visualizador de listas. Está aqui do lado. Ó. Eu vou clicar aqui, visualizador de listas, e vou arrastar aqui embaixo. A cor de fundo, vamos colocar branco. E a cor do texto, cadê aqui? Cor do texto, aqui a propriedade cor do texto, vamos colocar um azul. O tamanho aqui também vamos diminuir esse tamanho, vamos deixar muito grande. Até como 22, vamos colocar o tamanho do texto 18. Ok? A altura, vamos colocar preencher principal. E a largura também preencher principal. Pronto. Agora está assim. A parte visual está pronta. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o local para você poder armazenar o banco de dados, armazenar as mensagens. Usar um banco de dados, porque nós vamos enviar uma mensagem, teoricamente, de uma pessoa para outra. Mas como a outra pessoa vai receber? Através do banco de dados. Então, você vai pegar a sua mensagem, vai gravar dentro de um banco de dados, aí o celular da outra pessoa vai perceber que houve uma gravação daquele banco de dados, então ele vai mostrar a mensagem da tela. Ou se outra pessoa escrever, mandar mensagem, então será gravado o banco de dados, o seu celular vai perceber que houve uma alteração no banco de dados, então ele vai mostrar a mensagem na tela. Então essa é a ideia. Então vamos lá, nós vamos aqui do lado, vamos em armazenamento, aqui no grupo armazenamento. Dentro de armazenamento nós temos aquele TinyDB que nós já usamos, né? Nós temos arquivo, nós temos TinyWebDB e nós temos CloudDB. Esse CloudDB é um armazenamento em nuvem que vai ficar armazenado no próprio MIT. Tá? Pode ficar armazenado no próprio MIT e você até poderia também criar o seu próprio servidor. Mas no caso vamos usar o servidor do MIT. Então vamos arrastar aqui o CloudDB, vamos arrastar aqui para a tela. Só lembrando que, como ele vai ficar armazenado no servidor do MIT, a ideia é que você não coloque alguma coisa que não possa ser perdida ou que seja alguma coisa muito confidencial. Tá? Por quê? Porque é como se fosse uma coisa pública. Tá? Então, é apenas a nível de teste. Se você for fazer alguma coisa a nível confidencial, então não é sugerido que você utilize uma rede pública, que é um banco de dados público. Você utilize alguma coisa específica para aquilo que você precisa. Bom, mas vamos lá. Então, tá ok. Mais um componente aqui que nós vamos colocar é um componente de notificação. Caso a gente precise dar alguma mensagem, então vamos vir aqui em interface de usuário, notificador, vamos arrastar para cá. Pronto, está aqui o notificador. Então vamos lá, caixa de texto usuário, nós temos aqui o botão 1, vamos alterar ele para botão enviar. Aqui nessa lista, visualizador de listas, vamos alterar aqui para visualizador de listas mensagens. Tá? Ok? O CloudDB e o notificador não há necessidade de alterar. Então a tela nossa principal está pronta. Agora precisamos fazer a parte de programação. Antes da gente entrar na parte dos blocos, vamos ver aqui o seguinte. Inicialmente, você abriu o aplicativo, a primeira coisa que o usuário deve fazer, alterar o nome do usuário. Tá? A partir do momento que ele alterou o nome do usuário, ou melhor, ele colocou o nome de usuário, então aí ele começa a poder enviar as mensagens. Então, o primeiro texto que ele vai escrever sempre será o nome do usuário. Aí depois ele pode mudar. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a primeira vez você define o nome do usuário, você não vai estar enviando mensagem nenhuma. A partir do momento que você já definiu o nome do usuário, os próximos textos que você escrever serão mensagens. O nome do usuário seria para quê? Para você poder mostrar na lista de mensagens quem enviou aquela mensagem. Tá? Não é alguma coisa muito bem elaborada, tipo um WhatsApp, que vai ser dividido por usuários. Na verdade, todos os usuários vão aparecer numa lista só. Então, por isso, nós precisamos do nome desse usuário. Tá bom?
Então, vamos lá, vamos na parte de blocos. E nós vamos ver aqui o botão enviar. Tá? Então, o botão enviar é o botão que você vai estar utilizando quando você for definir o nome do usuário e quando você for enviar a mensagem. Tá? Agora, no primeiro momento, você vai estar digitando o nome do usuário. A partir do segundo, você está enviando mensagem. Então, como que o nosso programa vai saber se você está colocando o nome do usuário ou se você está colocando mensagens? Então, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar uma variável global. Tá? Nós vamos criar aqui uma variável global, que vai ser uma variável que vai informar se a pessoa já entrou ou não no sistema a primeira vez, ou se ele já logou ou não a primeira vez. Então, eu vou colocar aqui logou, ou melhor, vamos colocar em português mesmo, entrou, né? E aí nós vamos colocar verdadeiro ou falso. Inicialmente seria falso, então vamos colocar aqui no lógica, falso. Tá? Então, é uma variável lógica, vai retornar verdadeiro ou falso. Outra coisa que nós precisamos também seria o nome do usuário. Então, a primeira vez nós vamos digitar o nome do usuário, depois eu tenho que deixar gravado dentro de uma variável o nome desse usuário. Então, vamos criar uma segunda variável global, que será aqui nome usuário. Inicialmente, esse nome de usuário será vazio. Então, seria um texto, abre e fecha aspas. Então, texto vazio. E o que nós precisamos também é armazenar a lista de mensagens. Então, nós vamos vir aqui criar uma outra variável global e nós vamos criar a variável chamada lista mensagens. Qual o valor inicial? Nós já vimos anteriormente, que é o criar lista vazia. Então, inicialmente, minha lista está vazia. Tá? Então, nós precisamos dessas três variáveis aqui iniciais. Então, agora, vamos supor, a pessoa clicou no botão enviar. Primeira coisa que eu preciso saber, se ele já entrou ou ele está entrando a primeira vez. Tá? Então, se o entrou se for igual a falso, significa que ele está entrando a primeira vez. Então, nós vamos colocar aqui na parte de controle, tá? Nesse grupo controle, nós vamos pegar essa estrutura aqui, ó, se, então, se não. Por que se, então, se não? Se ele não entrou, vai fazer alguma coisa, se ele entrou, vai fazer outra coisa. Tá? Então, tem alguma coisa para o verdadeiro e tem alguma coisa para o falso. Então, agora nós vamos ter uma comparação, verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, aqui no grupo lógica, nós vamos pegar esse igual aqui. Tá? Nós vamos pegar a variável entrou, aqui obter, entrou. Aí eu vou verificar se ela é igual a falso. Então, eu vou copiar esse bloquinho verde aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar esse falso aqui dentro. Ou seja, se for igual a falso, significa que é a primeira vez que a pessoa está entrando. Tá? Aí nós podemos fazer uma outra verificação, verificar se existe um texto. Às vezes a pessoa pressionou no botão, mas não existe um texto. Então, a gente pode estar dando uma mensagem também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um outro C, outra estrutura C. Se, então, se não. Tá? E vamos verificar se o texto é vazio. Aqui, é vazio? Tá? Quem que é vazio? Cadê? Caixa de texto, usuário, mensagem. Tá? Então, nós vamos pegar a propriedade texto. Aqui. Caixa de texto, usuário, mensagem, ponto texto. Então, se esse texto estiver vazio, então nós vamos dar uma mensagem dizendo que a pessoa precisa digitar uma informação. Então, vamos lá, notificador, mostrar alerta. Aqui, mostrar alerta. Aí nós vamos colocar uma mensagem aí dentro. Informe nome do usuário. Certo? A pessoa clicou no enviar, mas não tinha nenhum texto. Então, ele não vai fazer nada, simplesmente vai dar uma mensagem dizendo que tem que informar o nome do usuário. Agora, se não é vazio, se entrar nesse senão, significa que tem um texto. Então, se existe um texto, nós vamos definir o nome do usuário. Nós temos uma variável chamada nome usuário, nós vamos definir o nome desse usuário. Então, nós vamos vir aqui no ajustar, variável nome usuário, que vai ser igual ao quê? Essa caixa de texto, usuário mensagem, ponto texto, que é essa propriedade. Essa propriedade tem o nome do usuário. Vou copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Então, eu defini que o nome do usuário é o texto que está dentro dessa caixa. Tá? Então, essa é a ideia.
E nós temos que mudar agora a variável entrou, que estava como falso, nós temos que colocar ela como verdadeira, porque agora a pessoa já entrou a primeira vez. Então, nós vamos fazer um outro ajuste, vou colocar aqui o ajustar, variável entrou, e agora nós vamos colocar como verdadeiro. Então, entrou é verdadeiro. Depois, então, a pessoa digitou, né, o nome do usuário, clicou lá no botão enviar, então ele definiu o nome do usuário como aquele conteúdo e a variável entrou como verdadeiro. Agora nós temos que apagar esse texto. Então, aqui, caixa de texto, nós vamos alterar a propriedade de texto. Então, ajustar, caixa de texto, usuário, mensagem, texto, nós vamos colocar aqui um texto vazio. Pronto. Certo? Então, nós definimos o nome do usuário, alteramos a variável entrou para verdadeiro e apagamos o texto da mensagem. Ok. Então, agora, a partir de agora, todo o texto que a pessoa escrever dentro daquela caixa de texto, ele vai ser considerado como sendo uma mensagem. Então, aqui no senão, nesse segundo senão, significa o quê? Que, na verdade, o global entrou não é igual a falso, ou seja, é verdadeiro. Tá? Isso significa que ele já entrou a primeira vez, então agora ele está mandando uma mensagem. Observe que nós temos dois senão, um senão dentro do outro, nós temos dois senão, um senão do primeiro C e um senão dentro do segundo C. Esse segundo C é verificando se a caixa de texto está vazia ou não. E esse segundo senão é verificando se ele já entrou ou não. Então, esse senão significa que a pessoa já entrou. Tá? Agora, mesmo ele já entrando, eu tenho que verificar novamente se é vazio ou não. Porque a pessoa pode ter tentado enviar um texto vazio. Então, de novo, vamos fazer aquele teste. Se, então, se não. Aí eu posso copiar esse texto aqui, ó. Posso copiar esse trecho. Se for vazio, aí eu vou colocar aqui o aviso, só que agora não é informe nome, tá? Digite a mensagem. Um outro detalhe também esquecemos de alterar. Observe que nessa legenda, digite o nome do usuário. Inicialmente está como digite o nome do usuário. Só que nós queremos o quê? Depois da primeira vez que ele entrou, não é mais o nome do usuário, é a mensagem. Então, nós vamos alterar aqui dentro desse segundo senão. Então, nós vamos pegar aqui, cadê a legenda 1? Vamos alterar a propriedade texto. Nós vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser o texto? Digite a mensagem e tecle enviar. Então, essa é a ideia, né? Depois que ele colocou o nome do usuário, então ele vai mudar aquela legenda. Aqui, ok, então, aqui considerando que ele já entrou a primeira vez, se for vazio, vai dar uma mensagem para ele digitar a mensagem. Agora, se não estiver vazio, o que ele vai fazer? Agora, qual que é a ideia? Nós vamos colocar essa mensagem dentro do banco de dados. Tá? Nós vamos colocar a mensagem dentro do banco de dados. Então, aqui dentro do CloudDB, nós temos um procedimento aqui chamado append. O problema dessa versão que nós estamos trabalhando aqui em português, né, do Brasil, tem propriedades que estão em português, propriedades, funções, procedimentos que estão em português e outras não estão em português. Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos apagar rótulo, está em português. Aqui em cima, append value list, né, ele está em inglês. Tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou adicionar um elemento em uma lista. Então, nós vamos colocar o rótulo, vai ser uma lista. Cada vez que a gente executa esse componente, ele vai adicionar um novo elemento nessa lista. Então, vamos colocar aqui. Nós vamos colocar um rótulo, e como se fosse lá no TinyDB. Nós vamos colocar um rótulo. O rótulo aqui será mensagens. Então, nós vamos armazenando as mensagens. O que nós vamos colocar? Nós vamos colocar aquele conteúdo da caixa de texto, a mensagem que está dentro da caixa de texto. Pronto. Tá? Então, essa é a ideia. Nós colocamos dentro do banco de dados. Depois que fizemos isso, depois que ele gravou do banco de dados, o que nós temos que fazer? Nós temos que apagar a mensagem que está aparecendo naquela caixa de texto. Então, nós vamos pegar esse componente aqui, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, que é aquela caixa de texto com a mensagem,
mensagem e vou apagar o seu conteúdo. Então, observe que esses blocos aqui estão aparecendo tanto aqui quanto aqui, são exatamente iguais. Tá? Então, como, independente se é verdadeiro ou se é falso, ele está fazendo isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar fora do C. Eu vou pegar isso daqui, colocar fora do C, e esse trecho aqui eu posso tirar. Isso aqui fica. Agora, isso daqui vai para o lixo. Certo? Então, agora, toda vez que entrar nesse botão enviar, ele vai apagar o texto. Essa é a ideia. Bom, do jeito que está aqui, o que ele está fazendo? Você digitou o nome do usuário, clicou em enviar. Ok, ele já sabe qual é o nome do usuário. Ah, mais um detalhe também. Quando eu for gravar a mensagem, né, dentro do banco de dados, eu tenho que colocar o nome do usuário. Quem é o usuário que enviou a mensagem? Nós esquecemos disso. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, deixa eu separar. Nós vamos juntar alguns textos. Então, vamos juntar. Juntar o quê? O nome do usuário. Então, vamos aqui obter o nome do usuário. Então, global, nome usuário. Nós vamos juntar dois pontos para ficar nome do usuário, dois pontos, eu vou dar um espaço, e depois a caixa de texto. Então, vamos colocar mais um elemento aqui nessa cadeia. Então, vamos colocar aqui. Okay. Bom, do jeito que nós tínhamos feito, também funcionaria, só que ficaria apenas uma lista de mensagens, sem saber quem enviou a mensagem. Agora que nós fizemos dessa maneira, então o que vai aparecer? Vai aparecer o nome do usuário, né, dois pontos e a mensagem que ele enviou. Então fica mais fácil quando você ter várias pessoas conversando dentro de um chat, você vai saber quem enviou aquela mensagem. Então essa ideia é por isso que nós fizemos dessa forma. Tá? Então do jeito que está aqui, a mensagem foi gravada dentro de um banco de dados, tá? Então ele está criando uma lista com todas as mensagens. Agora o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria mostrar essa mensagem na tela. Tá? Nós temos aqui, vamos voltar aqui em design, aqui nós temos uma lista, tá? Um visualizador de lista, então a ideia é que cada mensagem apareça aqui embaixo, mas do jeito que está, não está aparecendo. Então o que nós vamos fazer? Quando você grava alguma coisa no banco de dados, ou quando alguém grava no banco de dados, a gente gera um evento, né, dentro desse componente CloudDB. Então vamos ver aqui no componente CloudDB, observe que tem um componente que chama, uma propriedade, desculpa, chamada DataChange. Tá? Essa propriedade aqui significa o quê? Que foi alterado algum dado. Então algum dado foi alterado. Então se o dado for alterado, significa que foi gravada alguma mensagem. Tá? Então se foi gravada alguma mensagem, eu vou mostrar essas mensagens na tela. Só que nós recebemos aqui duas propriedades. Propriedade rótulo, que é rótulo da mensagem. Nós gravamos aqui com a palavra mensagens. E nós temos também o value, que é o valor que ele recebeu, que ele fez a leitura. Tá? No caso, nós estamos armazenando o quê? Uma lista de mensagens. Então, esse value é uma lista. Recebeu uma lista de mensagens. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro verificar se é uma mensagem. Então, vamos fazer um if, um C. Né? Vamos fazer um C. Vamos comparar dois textos. Então, vamos comparar aqui o rótulo. Obter rótulo. Verificar se é igual a esse rótulo aqui chamado mensagens. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Então, se for mensagens, agora nós vamos carregar essa lista. Então, nós vamos pegar aqui o ajustar. Nós criamos uma variável global chamada lista mensagens. Essa lista mensagem, quem que é? É esse valor aqui que você recebeu do banco de dados. Certo? Então, o valor que está dentro do banco de dados, você coloca dentro de uma variável global chamada lista mensagens. E o conteúdo desta variável, lista mensagens, nós vamos colocar dentro daquele componente que é o visualizador de lista. Então, nós vamos pegar aqui visualizador de lista. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, ajustar elementos. Visualizador de listas, mensagens.elementos. Nós vamos ajustar isso daqui para receber a lista de mensagens. Lista mensagens. Tá? Então, por enquanto tá ok. Então, você vai escrevendo as mensagens e as mensagens vão sendo colocadas lá dentro do banco de dados. Se você estiver sozinho, tá? Somente você executou essa operação, então
Então, cada mensagem que você estiver escrevendo, vai aparecendo lá seu nome e a mensagem, seu nome e a mensagem. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, a partir do momento que tem uma outra pessoa escrevendo, então o que vai acontecer? A pessoa vai escrever, tá? Essa parte não será executada, só que o seu aplicativo vai detectar que alguém alterou o banco de dados. Por quê? A pessoa alterou. Ou da mesma forma, quando você escreve uma mensagem, está no celular da outra pessoa, ele vai detectar que houve uma alteração no banco de dados, então ele vai atualizar as mensagens. Essa é a ideia. Tá? Então é isso que vai estar acontecendo. Bom, agora outra coisa que é importante também é o seguinte: quando você abre o aplicativo a primeira vez, você precisa carregar as mensagens que foram gravadas anteriormente. Tá? Quer dizer, é uma opção. Você poderia até deixar do jeito que está aí, só que você perderia as mensagens anteriores. Então, o que nós vamos fazer é com que ele vai lá no banco de dados e carregue as mensagens anteriores. Tá? Então, essa é a ideia. Então, para isso, nós vamos vir aqui no componente. Nós temos aqui o inicializar. Nós já usamos aqui esse evento. Então, é quando você entra na tela, ele executa esse evento, o evento inicializar. Bom, quando entrou nesse local, então nós vamos vir aqui no banco de dados, CloudDB, e nós vamos executar esse procedimento obter valor. Obter valor. Então, obter valor de um rótulo, tá? Quando nós gravamos como mensagens. Então, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Nós gravamos como mensagens. E se o rótulo não existir, se ele já foi, se ainda você não usou nenhuma vez, então ele tem que retornar uma lista vazia. Então nós vamos vir aqui em listas, criar lista vazia. Tá? Então está aqui criar lista vazia. Agora, ok, tá, obter valor. Ele obtém o valor, esse valor vai para onde? Na verdade, quando a gente executa esse procedimento obter valor, ele lê os valores, tá? Pode demorar um tempo, depende se você tiver conexão com a internet, e quando ele executar, ele vai gerar um evento. Então, nós vamos vir aqui, tem um evento chamado receber o valor. Tá? Então, receber o valor significa o quê? Você mandou ler e aí ele conseguiu ler. Então, quando ele consegue ler, ele recebeu um determinado valor. Então, aqui, nós vamos fazer algo parecido com isso daqui. Ó. Praticamente a mesma coisa. Tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Observe que aqui no Data Change, você tem o parâmetro rótulo e o valor. Aqui também você tem o parâmetro rótulo e o valor. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Então, você vai comparar se o rótulo é igual a mensagens. Se for igual a mensagem, se for verdadeiro, então você vai pegar esse valor e jogar dentro daquela lista de mensagens e você vai atualizar o visualizador de listas para esta lista de mensagens que você acabou recebendo. Então, esse conteúdo aqui e esse conteúdo são idênticos. Tá? Então, a priori, deve estar funcionando aí o nosso aplicativo. Tá? Vamos fazer o seguinte primeiro. Nós vamos fazer o primeiro teste. Tá bom? Nós vamos fazer o primeiro teste. Por enquanto, apenas de um celular. Só para verificar se ele está pegando as mensagens, se as mensagens estão sendo gravadas dentro de uma lista. Aí depois nós vamos fazer a instalação em 2 celulares diferentes. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos aqui em conectar. Assistente AI. Então, MIT AI2 Companion. Scan QR Code. Pronto. Então, tá aí. Então, a primeira vez é o nome do usuário. Tá? Então, está pedindo para digitar o nome do usuário, então vamos colocar lá. Então, o nome do usuário, Cássio. Vou clicar no enviar. Ok. Observe que ele mudou lá em cima, digite a mensagem e tecla enviar. Apesar que a dica continuou, digite o nome do usuário, depois a gente pode alterar isso daí. Então, vamos colocar uma mensagem. Olá. Boa tarde. Vou clicar agora no botão enviar. Então, ali embaixo apareceu. Tá? Cássio, 2 pontos. Olá, boa tarde. Vamos escrever uma outra mensagem. Você vai trabalhar hoje? Interrogação, enviar. Você vai trabalhar hoje? Então, em um único celular está funcionando perfeitamente o nosso aplicativo. Tá? Então, nós vamos sair para a gente poder instalar também em outro celular. Então, vamos lá.
Vamos sair daqui. Pronto. Bom, do jeito que nós fizemos, nós usamos aquela maneira de simulação, usando aqui o assistente AI. Dessa maneira, um problema que eu posso executar apenas em um celular por vez. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos do aplicativo no celular. Tá? Aí eu instalo em um aplicativo, em um celular, e também instalo em outro celular. Existem duas maneiras de a gente fazer isso. Eu posso gerar um QR Code, aí eu leio usando aquele aplicativo, né, o MIT AI2 Companion, eu leio o QR Code e ele vai fazer o download de um arquivo, tá, do tipo APK, correto? Ele vai fazer o download de um arquivo do tipo APK. É isso que ele vai estar fazendo, tá? E aí você grava no celular e instala e faz a instalação. Uma outra maneira seria você fazer o download diretamente no seu computador. Aí você poderia disponibilizar numa rede e aí qualquer pessoa poderia estar pegando esse arquivo. Então vamos ver como se faz da primeira forma. Vamos vir aqui em compilar. Observe que você tem. Antes eu estava usando em conectar. Agora nós estamos usando em compilar. Aqui em compilar nós temos as duas opções. Uma é fornecer o QR Code para o APK. O segundo é salvar APK em meu computador. A primeira maneira, então, vai aparecer esse QR Code. Tá? A segunda maneira, ele grava um arquivo no seu computador. Então, vamos usar aqui a primeira maneira. Bom, então agora nós temos um QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou executar lá aquele aplicativo, o MIT AI2 Companion. Vou ler esse QR Code. Só que agora o que ele vai fazer? Ele vai abrir um navegador e no navegador ele vai fazer o download do arquivo. Aí eu faço a instalação. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Então vamos lá, MT aí 2 Companion, Scan QR Code. Observe que agora é diferente, tá? No meu caso, como eu tenho 3 navegadores instalados no meu celular, ele pergunta qual navegador que eu quero utilizar. Então, no caso aqui, eu vou utilizar o Chrome. Cliquei aqui no Chrome, aí ele vai fazer o download do arquivo. Então, ele pede para você confirmar se você vai fazer o download. Eu vou clicar no OK. Está fazendo o download. Pronto. Depois ele termina de fazer o download, eu vou clicar no botão abrir. Tá? Alguns celulares, dependendo do tipo de sistema operacional ou navegador que você estiver utilizando, pode ser que ele não apareça aí. Aí você teria que ver a lista de notificações e às vezes aparece na lista de notificações. Tá? Então eu vou clicar no botão abrir. Aí ele pergunta se você quer instalar o aplicativo. Vou clicar no botão instalar. Agora eu não vou clicar no abrir, vou clicar no concluído. Tá? Vou sair aqui e ele foi instalado. Tá aqui. Ele instalou aqui no meu celular. É o primeiro ícone da primeira linha, tá bom? Então nós fizemos a instalação em um celular. Agora nós vamos fazer a instalação em outro celular. Então estou aqui também com outro celular. Vou fazer a mesma coisa. Vocês não estão vendo a tela aí desse celular, desse outro celular aí em vocês. Vocês estão com a tela do outro celular. Então eu vou executar aqui o MTI2 Companion. Tá aqui, tá o aplicativo. Vou clicar no Scan QR Code também. O meu QR Code continua na tela. Quando você fazer download de arquivo, o QR Code se mantém lá. Inclusive, ele fica por 2 horas disponível. Então, se você quiser mandar para outra pessoa, você pode estar enviando nessas 2 horas. Ele pediu para confirmar aqui a instalação, da mesma maneira que o outro. Pronto, agora ele terminou de fazer o download. Observe que isso aqui é diferente. Ele não mostrou Ele não perguntou aqui se eu quero abrir ou se eu quero instalar o aplicativo. Então, eu tenho que vir aqui na lista de mensagens, de notificações. Tá? Não sei se dá para vocês verem aqui, nessa lista de notificações. Tá? Então, eu vou clicar no nome do arquivo. Ele pergunta se eu quero instalar. Eu vou clicar no botão instalar. Bom, está instalado nesse outro celular também. Agora eu vou abrir o aplicativo, está nos 2 celulares. Então, eu estou abrindo nesse celular aqui. Ok? E vou abrir nesse outro que nós já estávamos.
observe que ele já aparece as mensagens anteriores. Então, como a gente disse anteriormente, ele fica gravado, né, no nosso banco de dados. Então, no primeiro celular, eu estou colocando o meu nome. Tá? No segundo celular, vou colocar o nome. Vou colocar o nome da minha filha, Beatriz. Pronto. Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o outro celular, o segundo celular, e vou mandar uma mensagem. Então, digitei uma mensagem, vou clicar no botão enviar. Então, observe que apareceu ali embaixo a mensagem. Tá? Hoje eu tenho aula. Aí eu posso vir nesse outro celular e digitar essa mensagem. Digitar uma nova mensagem. Então, que horas termina? Enviar. Então, aqui no outro celular já apareceu essa mensagem. Aí pode responder no outro celular. Correto? Então, está funcionando aí nos dois aparelhos, nos dois celulares, tá bom? Bom, então nós vimos uma maneira de estar instalando em vários celulares usando o QR Code. Agora, se você quer passar para os seus amigos, para os seus colegas, esse mesmo programa, não vai adiantar muito você passar o QR Code, porque esse QR Code ele fica válido apenas por 2 horas, tá? Então, se seus colegas conseguirem fazer o download em 2 horas, ok, vai funcionar. Agora, se você quiser deixar instalado lá, ou deixar em um local disponível para as pessoas, em algum local, então o que você pode fazer? Você pode instalar ele, ou melhor, fazer o download dele num arquivo, tá? No arquivo do seu computador, e aí depois você gravar numa pasta compartilhada, algum local assim, ou na nuvem, usando o Google Drive, alguma coisa assim. Aí as pessoas entram, tá? Então nós vamos ver como se faz isso. Bom, para fazer isso, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui, ok. Nós vamos ir aqui em compilar. Nós vamos pegar a segunda opção, salvar APK em meu computador. Pronto. Então, observe que aqui no canto, ele está fazendo o download do arquivo. Tá? No meu caso, chama ifsp13.apk. Eu vou abrir a pasta em que esse arquivo foi feito, onde foi feito o download. Então, está aqui a minha pasta de downloads. Tá? Então, está aqui o arquivo ifsp13.apk, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse arquivo numa pasta de downloads. Então, eu vou criar isso aí dentro do Google Drive, tá? Quem tem conta na Google, então já tem direito a estar utilizando o Google Drive. Não sei se vocês utilizam, então vocês poderiam estar utilizando o Google Drive. Então, normalmente é bom você estar utilizando o Chrome para poder fazer isso, tá? Eu vou criar uma aba a mais aqui, tá? E vou entrar no Google Drive. No meu caso aqui, ele já está aparecendo aqui, ó, tá? Google Drive. Se você fez o login do Google, então deve aparecer esse botãozinho aqui, tá? Do lado da sua foto, né? Google Apps, aparece uma lista e o Drive está aqui, é o Google Drive. Então eu vou clicar no Google Drive. Então vão aparecer os meus arquivos que eu tenho aí, tá bom? Provavelmente eu deixei a tela embaçada para vocês não ficarem olhando as pastas, né? As pastas que eu tenho. Eu vou criar uma pasta aqui para vocês. Eu vou vir aqui no botão novo, pasta, e vou dar um nome para essa pasta. Essa pasta eu vou chamar de curso app Inventor. Vou clicar no botão criar. Pronto. Então agora ele criou uma pasta chamada curso app Inventor. Então eu vou abrir essa pasta e agora eu vou arrastar, tá, aquele arquivo aqui para dentro. Eu vou fazer o upload desse arquivo aqui para dentro. Então eu vou restaurar a página aqui para ele não ocupar toda a área da tela. Então está aqui. O meu arquivo está aqui no gerenciador de arquivos, ifsp13.apk.
eu vou arrastar ele aqui para essa área dentro do Google Drive. Então, eu vou vir aqui, clico, seguro e arrasto para cá. Solto, ele vai fazer o upload. Então, observe aqui embaixo, acho que minha foto está atrapalhando, aqui embaixo que ele está fazendo o upload do arquivo. Ele já fez, tá? Já fez o upload, foi bastante rápido, o arquivo é pequeno, tá? Então, o arquivo já se encontra aqui dentro, tá? Eu já deixei o arquivo aqui dentro. Nesse momento agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa pasta que eu acabei de criar. Então, eu vou marcar a minha pasta aqui, curso app Inventor, e vou vir nesse botão aqui do Google Drive, tá? Que é para a gente compartilhar essa pasta. Tá? Então, eu vou clicar aqui nesse botão que está escrito lá, gerar link compartilhável. Vou clicar aqui. E aí você diz para quais pessoas você deseja compartilhar. Aqui tem a opção de restrito ou a opção de qualquer pessoa com link. Então, eu vou colocar qualquer pessoa com link. Tá? Aí você define o que a pessoa pode fazer. Ele pode ser um leitor ou editor. O editor, ele pode fazer alterações. Então, nesse caso, eu vou deixar apenas para vocês fazerem a leitura. Então, vocês vão conseguir fazer o download do arquivo. Tá? Vocês vão conseguir fazer o download do arquivo para poder instalar no celular de vocês. Tá? Eu vou clicar no botão copiar link e vou clicar aqui no concluído. Então, agora nós temos um link que eu posso estar passando para vocês poderem fazer um download desse arquivo. Então, eu abri aqui o bloco de notas, só para dar um Ctrl V aqui nessa URL. Esta URL aqui, se vocês pegarem ela, digitar aí no seu navegador, então vai abrir aquela pasta no Google Drive, tá? Aquela minha pasta no Google Drive, e vocês podem fazer o download daquele arquivo, né? Daquele arquivo que vocês viram. Tá? E aí você pode estar fazendo a instalação no seu celular. Tá? Bom, isso daqui vocês poderiam estar fazendo para passar para os seus amigos, para os seus colegas, só que eu vou sugerir para vocês fazerem o seguinte, eu vou disponibilizar esse link aí na descrição desse vídeo, certo? Aí eu vou pedir para que vocês instalem no celular de vocês, mesmo que vocês tenham de vocês e esse daqui seria o nosso, tá? Para quê? Para a gente trocar mensagem. Então, para a gente ver como que funciona essa parte de troca de mensagens, tá? Então, essa vai ser a ideia, né? Vocês instalam no celular de vocês a partir desse link que eu estou enviando para vocês aí na parte de descrição desse vídeo, tá bom? Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Pessoal, então nessa aula nós vimos como se faz aí um programa para se fazer um compartilhamento de informações usando a rede. Então, nós criamos um banco de dados, né, aquele CloudDB, que ele armazena as informações dentro de uma nuvem. Esta nuvem, no caso, é do MIT. Então, como eu disse, não é uma rede que você pode utilizar alguma coisa que precisa de muita privacidade ou que seja alguma coisa muito importante. Então, é alguma coisa para a gente poder utilizar, para a gente poder aprender. Essa é a ideia, este é o objetivo, tá? Aí vocês vão fazer um download desse arquivo que eu deixei, instalam no celular de vocês, tá? Para a gente poder trocar algumas mensagens, tá? Então, como é o mesmo aplicativo que eu fiz, que vocês estão instalando, então a gente vai conseguir compartilhar a mensagem. Se vocês fizerem o de vocês, não vai pegar o mesmo banco de dados do nosso, então vai ser o seu banco de dados. Então, cada banco de dados é para um aplicativo específico. Então, esse aplicativo que eu desenvolvi, que eu estou passando para vocês, nós vamos compartilhar as mensagens. O aplicativo que você desenvolveu, você vai compartilhar com as pessoas que você enviar esse arquivo, tá bom? Nós não vamos testar novamente, nós já fizemos um teste aqui do nosso aplicativo, vocês viram que é possível nós compartilharmos mensagem, então eu só deixei aí essa forma, né, de como fazer o download, como disponibilizar o arquivo para outras pessoas, tá bom? Então, entre lá no link que tem aí na descrição, tá? Instala um celular e vamos colocar algumas mensagens, tá? Pessoal, procure não escrever besteira aí, tá? Sem propaganda, sem política, sem religião, tá bom? Então, só para a gente certificar que vocês estão fazendo o curso, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até amanhã, que será a nossa última aula desse curso de App Inventor, tá ok? Tchau, tchau.